falando um pouquinho sobre o fluxo de energia nos nossos níveis tróficos. Agora a gente começa a falar sobre as pirâmides ecológicas, né? Bom, nós temos 3 tipos de pirâmides que vocês precisam ter conhecimento. As pirâmides de número, as pirâmides de biomassa e as pirâmides de energia. Vocês vão ver que todas elas representam os diferentes níveis tróficos. Vamos lembrar, o que é nível trófico? Os produtores, os consumidores e os decompositores, tá? Bom, o que a gente tem que saber, então? O primeiro tipo de pirâmide que eu vou falar para vocês é a pirâmide de número. Tá? Essa pirâmide, ela representa o número de indivíduos em cada nível trófico. Então, é isso que ela faz, ó. Ela representa o número de indivíduos em cada nível trófico. Além disso, na base dessa pirâmide sempre estão os produtores. Sempre estão os produtores, tá? Bom, e acima dos produtores, quem que vai estar? Os consumidores. Logo acima, os consumidores. Tá? Ó, a gente tá na fazenda, vocês vão ouvir os sonzinhos dos animais aí ao fundo, tá? E essa pirâmide, ela pode ser direta ou inversa. Eu vou explicar com um exemplo isso aqui para vocês. O que é uma pirâmide direta ou invertida, tá? Vou fazer uma representação aí para vocês. Mas antes, vamos só retomar. Então, as pirâmides ecológicas, elas são divididas em 3. A primeira que a gente está falando, pirâmide de número, que representa o número de indivíduos em cada nível trófico. A base dessa pirâmide sempre estarão os produtores, logo acima dos produtores estarão representados os consumidores, e essa pirâmide de número ela pode ser construída de maneira direta ou de maneira invertida. Como assim? Vou colocar um exemplo para vocês entenderem. Bom, então aqui, ó, tá representando 2 pirâmides de número, então, tá? Eu tô colocando aqui certinho o número de indivíduos em cada nível, tá? Sempre começando por produtores. A diferença é o quê? Aqui eu tenho uma pirâmide invertida. Por que ela é invertida? Porque a base, ela é menor do que o seu topo, tá? Então aqui eu tenho uma árvore, 300 insetos e 5 pássaros. O número de indivíduos da minha base é menor que o meu topo, porém, a quantidade de energia e de biomassa que esse indivíduo produz é muito maior. Você vai ver depois a diferença lá na pirâmide de biomassa, tá? Então, essa é uma pirâmide invertida. Aqui, eu tenho uma pirâmide direta, tá? Aqui, eu tenho uma pirâmide direta, em que o número de indivíduos da base é maior do que o número de indivíduos do topo, tá? Então, a pirâmide de número, ela pode ser invertida ou ela pode ser direta, certo? Agora, nós vamos ver, então, um pouquinho sobre a pirâmide de biomassa. Bom, a pirâmide de biomassa, então, ela vai representar o quê? Ela representa a quantidade de matéria orgânica em cada nível trófico, tá? Então, ela representa a quantidade de matéria orgânica em cada nível trófico.
tá? E aqui ela pode ser também direta, na maioria das vezes, tá? Ou, como é o caso de ambientes aquáticos, ela também pode aparecer de maneira invertida, tá? Por que eu falei no caso de ambientes aquáticos? Porque em algumas situações, no ambiente aquático, o fitoplâncton e a parte de algas ele acaba sendo menor, tá? Eles são os produtores, mas ele acaba sendo menor do que o zooplâncton, que é a parte de parte animal, tá? Por conta do fluxo reprodutivo desses ambientes, tá? Então, em alguns momentos, nessa situação, a pirâmide de biomassa pode ser invertida. Mas, normalmente, ela vai ser direta, tá? Então, vou colocar um exemplo aqui pra vocês. Ó, se eu colocar aqui 8 toneladas de capim, é suficiente para 1 tonelada de boi, tá? E vai ser suficiente para 75 quilogramas em um homem. Então, ó, 8 toneladas de capim nutre um boi que vai nutrir um homem. Então, a quantidade de biomassa existente nos níveis, ó, a biomassa do capim é muito maior que a biomassa do boi, que é muito menor do que a biomassa do homem, tá? Então, aqui eu tenho uma pirâmide direta, que a minha base, ela é maior do que o meu topo. Mas ela pode ser invertida, como eu disse pra vocês, no caso de ambientes aquáticos, tá? Que eu posso dizer que aqui eu tenho o zooplâncton e aqui eu tenho o fitoplâncton. Tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou ter 40 gramas por centímetros quadrados e aqui nesse caso eu tenho 8 gramas por centímetros quadrado. Então, a quantidade de biomassa existente na minha base é menor do que a quantidade de biomassa existente no topo da minha pirâmide, tá? E o último tipo de pirâmide que eu vou falar pra vocês é a pirâmide de energia. Essa tá em toda relação com a primeira videoaula que vocês assistiram aí, tá bom? Então, eu vou colocar aqui pra vocês agora a pirâmide de energia. Bom, então vamos lá. A pirâmide de energia, ela representa a energia existente em cada nível trófico, tá? Então, representa a energia existente em cada nível trófico. Tá? E essa pirâmide, ela jamais poderá ser invertida, tá? Então, ela nunca é invertida. Por quê? A energia dos produtores sempre é a maior. E ela vai sendo reduzida de nível trófico para nível trófico. Então, essa é uma pirâmide que não aparece de maneira invertida, somente na forma direta. Porque a minha base sempre vai estar o produtor, depois o consumidor primário, depois o consumidor secundário e assim sucessivamente. Porque o meu fluxo de energia é o quê? Unidirecional. Deixa eu pôr mais espaçoso aqui que não vai caber. Porque ele é unidirecional. Certo? Bom, pessoal, era isso que tava faltando pra vocês da terceira apostila de vocês, tá? Então, a gente tá concluindo agora
essas apostilas do terceiro bimestre. Próxima videoaula, a gente já dá início às apostilas do segundo bimestre e a gente começa falando um pouquinho sobre movimentação, nosso sistema muscular, tá bom? Até a próxima aula. Estudem, já já chegam as orientações do que vocês têm que fazer. Beijos!